A paz do Senhor, como você está essa manhã? Espero que você esteja bem, debaixo da poderosa graça de Deus. Quero te convidar a meditar comigo na palavra de Deus. Salmos 6, versículo 8, parte B, diz assim: Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. E parte A do versículo 9 diz: O Senhor já ouviu a minha súplica. Glória a Deus. Nós vemos aqui o salmista declarando com fé que Deus já havia ouvido a voz do pranto dele. Mas no início do capítulo 6 de Salmo, ou do Salmo 6, né? Inicia com o salmista, ele se derramando na presença de Deus. É uma oração. E eu quero ler com você essa oração do salmista, para você entender como Davi, ele estava angustiado na presença de Deus, ele estava se derramando mesmo, fazendo a sua oração. Ele começa dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido toda noite, inundo a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. O salmista estava, como ele diz, a minha alma está perturbada. Tem misericórdia de mim, Senhor. O título desse salmo diz assim: Davi recorre à misericórdia de Deus. Devemos recorrer à misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor. Devemos clamar ao Senhor, clamar. Mas esse clamor, ele tem que vir munido pela fé. Davi, ele clamou ao Senhor, ele pediu a misericórdia de Deus, ele precisava de Deus. Ele colocou diante de Deus a sua alma e se derramou, porque ele sabia que só Deus podia socorrê-lo. Quantas vezes nos encontramos em situações assim que só Deus pode fazer? Então, Davi, ele deixa o exemplo para nós de clamar sem cessar. Ele fala assim, no versículo, glória a Deus, 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite inundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, toda noite. Ele já vinha de um tempo de clamor, um tempo de oração na presença de Deus. É maravilhoso quando nós perseveramos na oração. Aquele que persevera na oração, o Senhor, ele responde. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nos Salmos de número 34, e versículo 18, a parte A do versículo diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Glória a Deus. Se o seu coração estiver quebrantado na presença de Deus, você pode ter certeza que Deus te ouvirá. Você pode ter certeza que Ele está pertinho de você. E o interessante que me chamou mais atenção nessa palavra está realmente no versículo 8, que
Quando no versículo 7, Davi ele fala assim, olha, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. O versículo 8, ele já muda totalmente a oração dele. Porque primeiro ele se derramou, ele colocou diante de Deus tudo aquilo que ele estava sentindo no seu coração. Mas de repente, Davi, ele fala assim no versículo 8, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Isso se chama confiança em Deus. Isso se chama fé. Davi, ele se derramou. Ele disse tudo o que estava no seu coração por dias e dias orando. Todas as noites molhando a sua cama com as suas lágrimas. Mas chegou o momento em que Davi, ele diz assim, o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Aleluia. Versículo 10 diz assim, envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Davi, ele mostra para nós como devemos orar. Você está angustiado, amargurado, derrama tudo diante de Deus, mas não deixe de crer, não deixe de perceber qual é o Deus a qual você está orando, o Deus que você serve. Ele é poderoso. É por isso que Davi, ele se derrama, mas antes de se levantar da sua oração, ele disse, o Senhor já ouviu a minha voz. Envergonhe-se todos os meus inimigos e torne atrás envergonhados, porque ele estava sendo perseguido, os inimigos estavam contra ele e ele estava sofrendo muito por isso, mas ele não perdia a fé. Antes de se levantar, ele dizia que o Senhor já tinha ouvido a voz. É orar crendo que Deus está ouvindo e que atenderá e aceitará a sua oração. Aleluia! Nós vemos também Jeremias 33, versículo 3, a parte A, fala, clama a mim e responder-te-ei. Davi, ele tinha essa atitude porque ele sabia que aquele que clama a Deus, ele é respondido. Então é por isso que nós temos que ter fé, aleluia, naquele Deus, no Deus que nós servimos, no Deus que nós clamamos. Nós vemos que Ana, ela estava também atribulada, amargurada, sua alma estava desmanchada na presença de Deus. Naquele dia, o profeta Eli, ele não entende, né? Louvado seja Deus. No livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, retrata como ela estava amargurada de alma. Versículo 15, ela fala que estava atribulada de espírito, estava derramando a sua alma perante o Senhor. E quando Eli falou com ela, que ele achava que ela estava bêbada, ela fala para ele, não, é isso, é minha alma que está angustiada diante do Senhor. E ele disse para ela, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Tem uma diferença entre Davi e Ana. Todos os dois buscaram persistentemente, mas Davi, ele mesmo se levantou e disse, o Senhor já ouviu a minha oração. Ele creu, porque ele já conhecia Deus, ele já sabia o Deus que ele servia, ele tinha intimidade com Deus. Quantas e quantas vezes ele já tinha se derramado diante de Deus e Deus já tinha respondido. Ana, ela há muitos anos havia se derramado diante de Deus e pedido a Deus, mas nunca tinha recebido a promessa, a resposta de Deus. Então ela precisou de que um profeta dissesse para ela, vá em paz, vá em paz.
Que Deus lhe conceda aquilo que você pediu. E nós vimos na palavra de Deus, diz que, versículo 18, assim, a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Talvez, em outras vezes, Ana teria se levantado triste da oração. Mas nesse dia foi diferente. Ela se derramou e quando o profeta falou com ela, vá em paz, ela creu. Talvez nós estejamos precisando crer mais. Porque o nosso Deus, ele não mudou. É o Deus que ainda faz por nós. Ana alegrou o semblante. Por que ela se alegrou? Porque ela creu. Ela fez como Davi. Aleluia. Ela fez como Davi. Eu creio que no coração dela já estava dizendo: o Senhor ouviu a minha oração. Aleluia. Como Davi, ele já tinha intimidade com Deus, experiências com Deus. Ele não precisou que ninguém dissesse para ele: vá em paz. Ele já sabia. Porque ele tinha experiência com Deus. Ele já sabia que Deus tinha ouvido a oração dele. Aleluia. Ao mesmo momento que ele está se derramando, de repente, ele encerrou a sua oração, o seu clamor, de repente ele para e fala: não, o Senhor já ouviu o meu clamor. Porque eu clamei e o Senhor ouviu. Esse é o diferencial de Davi. Ele não precisou que ninguém dissesse para ele: vá em paz. Porque ele já levantou em paz, sabendo, crendo que Deus já tinha ouvido o clamor dele. Que nós venhamos aprender nessa manhã com Davi. Clame a Deus, mas no final da sua oração, creia no seu coração que Deus já ouviu. Aleluia. Deus já ouviu o seu clamor. A palavra de Deus diz que a gente tem que pedir com fé e não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Não firme em nada. Por quê? Porque não crê. Tenha fé. Creia no Senhor, no Deus que você serve. E a sua história vai mudar completamente. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração todos os dias. Fé, clamor e fé. Que Deus te abençoe.